Graça e paz, irmãos. Abra, por favor, sua Bíblia, Filipenses, Filipenses 3, versículo 1, Filipenses 4, versículo 4. Em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, ministrando sobre a alegria nesses dias, essa virtude tão fundamental, tão necessária para nós, porque ela nos traz força para enfrentar as lutas, os desafios, a vida e vencer, porque não é na nossa força, mas na força do Senhor que vem através da alegria do Senhor, como está escrito lá em Neemias, a alegria do Senhor é a vossa força. Filipenses 3, versículo 1 diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Filipenses 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aleluia. Também em 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E o último versículo aqui que eu tenho trazido para nós, como base para tudo que nós estamos ministrando e estaremos ministrando, é Romanos 12, 12, que inclusive foi lido aqui hoje. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Amém? Vamos orar? Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. Nós temos aqui, Senhor, assumido esse compromisso de ministrar, Senhor Deus, a Tua palavra e de ensinar os Teus caminhos, Pai, os caminhos que o Senhor tem nos ensinado. Assim como, Pai amado, aquele texto conhecido, Pai, que nós falamos sempre quando lembramos dos filhos, ensina o filho no caminho em que deve andar. Aqui também nós estamos com esse propósito, Pai, como filhos, como crianças na Tua presença, não simplesmente apontando o caminho, ensinando o caminho, mas também ensinando no caminho, Pai, porque nós mesmos que estamos aqui recebendo isso, Pai amado, nós queremos, Senhor Deus, viver isso em nossas vidas e contamos com a Tua ajuda, Senhor Deus, porque não apenas palavras, mas sim atitudes que revelam a palavra que nós temos recebido e que está dentro de nós. Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a sairmos daqui hoje mais cheios da Tua palavra e cheios, Senhor Deus, de vida para praticar isso, diante das situações, das circunstâncias, das oportunidades, Pai, que o Senhor mesmo coloca em nossas vidas e que às vezes a gente até reclama, Pai, mas a Tua palavra tem nos ensinado a darmos graças em tudo, a confiarmos em Ti, porque o Senhor realmente está no controle, está cuidando de nós e tem o melhor para cada um de nós, Pai. No nome santo de Jesus, aqui está a Tua palavra, nos capacita, Senhor Deus, a ministrar e nos dá o entendimento em nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós falamos já da introdução, falamos um pouco sobre alguns aspectos até mesmo do nosso corpo, hormônios que Deus mesmo colocou em nós e que são liberados de acordo a alguns estímulos, Um dos hormônios que nós falamos é estimulado por alcançarmos um objetivo ou por um prazer ali um desejo que você realiza, mas é uma felicidade momentânea ali, intensa e momentânea, Enquanto que o outro hormônio que nós temos é liberado e estimulado por coisas simples, coisas singelas, coisas que o Senhor realmente fez para nós contemplarmos, como um abraço, uma paisagem, que é a endorfina, que nós falamos aqui. Então nós tendo como base a palavra de Deus, certamente, nós queremos trazer aqui, compartilhar com vocês que esta alegria, a alegria do Senhor, que é o nosso alvo, que é isso que nós acabamos de ministrar aqui, os versículos que nós lemos aqui, ela não é atingida por causa de um prazer, por causa de uma meta atingida. Ela é alcançada através de alguns pilares, que nós vamos estar então agora caminhando, em relação a isso, que são a gratidão e o contentamento. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a gratidão, que é um dos pilares para que a gente realmente viva
nesse lugar que o Senhor preparou para nós, de alegria, né? A alegria do Senhor, que é a nossa força, e que não se apoia em circunstâncias, mas sim nesses fundamentos, nesses pilares que nós vamos estar ministrando aqui, né? Nesses dias, né? Como já temos iniciado. Então a pirâmide do Senhor, a pirâmide que nós podemos colocar aqui como bíblica, né? Para que nós tenhamos alegria, ela vem então antes da alegria, gratidão, contentamento. E aí, depois da alegria, vem prazer, né? Que são realmente momentos, ocasiões que o próprio Senhor nos dá. Prepara para nós ocasiões especiais, momentos especiais de prazer que o Senhor tem para nós também. Mas o prazer no mundo, ele se torna a base para a alegria, né? É uma pirâmide invertida, onde para o mundo vem o primeiro prazer, depois a alegria. E com isso, custe o que custar, né? Não tem filtro nenhum. Então muitas pessoas têm se perdido, têm se colocado no lugar de aprisionamento, de escravidão mesmo, porque tem que viver de prazer em prazer para poder estar feliz o tempo todo. Mas nunca vai conseguir, e nunca consegue. Por isso que há muitos doentes no nosso meio, muitos que estão aí vivendo depressão, tristeza, e sem medir classe social, condição financeira, né? Porque o que nós estamos falando são de princípios, e esses princípios eles são atemporais. Esses princípios funcionaram para as pessoas das antiguidades, na época do apóstolo Paulo, na época que o Senhor Jesus andou na terra, e que funciona nos dias de hoje, porque essa palavra, a palavra de Deus, ela é atemporal, ela é aplicável de geração em geração, né? O que muda é o mundo à nossa volta. O mundo à nossa volta mudou bastante da época dele até hoje. E hoje a tendência do mundo é justamente isso. É enganar as pessoas para que elas busquem a sua felicidade, a sua alegria nas coisas desse mundo, no prazer, em atingir os objetivos, em ser melhor do que os outros. Mas nós vamos olhar para a Bíblia, irmãos, e vamos aprender que os pilares para que nós tenhamos uma alegria duradoura, verdadeira e sólida, ela se apoia na gratidão e no contentamento, nas coisas que o Senhor ele preparou para nós, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele vai fazer em nossas vidas. E isso é bem importante nós entendermos aqui esses 3 pontos onde nós temos motivos para agradecer a Deus. Agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez, pelo passado, pela salvação, pelo resgate, pela misericórdia, pelos testemunhos que nós já temos, né, de livramentos, de bênçãos que o Senhor nos deu no passado. Então, como nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses, em tudo dai graças, em tudo. Pelo passado, por aquilo que Ele fez, a cruz, o sacrifício, o sangue derramado, a dívida que foi paga, né, e na nossa própria história, a maneira como o Senhor nos alcançou, nos tirou lá do lamaçal do pecado, nos resgatou do caminho de morte, né, e nos trouxe para a presença dEle. Então, em tudo dai graças por aquilo que Ele já fez, em tudo dai graças por aquilo que Ele está fazendo hoje, agora, aquilo que Ele já tem nos dado, tem nos confiado, o pão nosso de cada dia, a nossa família, as pessoas que estão à nossa volta, né, as oportunidades, o trabalho, a saúde, tudo que Ele tem nos dado hoje, em tudo dai graças hoje. E também nós vamos falar em um dado momento sobre a nossa motivação de agradecer a Deus pelas coisas que ainda vão acontecer, né? Como nós lemos aqui em Romanos 12:12, nos alegrar na esperança, naquilo que não aconteceu ainda, naquilo que estamos esperando. Então, irmãos, o Senhor tem nos enchido de motivos para vivermos essa palavra de 1 Tessalonicenses, de em tudo dar graças. E isso vai trazer o quê? A alegria do Senhor na nossa vida, irmãos, não em momentos específicos, mas o tempo todo. E é por isso que a palavra de Deus nos fala para nos regozijar, porque vai vir também os dardos, vai vir também as circunstâncias contrárias para nos entristecer, nos abater, mas a palavra de Deus já nos diz, renove-se, alegre-se novamente no Senhor. Como? Lembra do que Ele fez, lembra do que Ele está fazendo, lembra do que Ele vai fazer, né? Agradeça em tudo, dá graças em tudo, e aí a tua alegria vai ser recobrada. É bom que nós entendamos isso, irmãos. A base da alegria do Senhor é gratidão
e contentamento. Então, quando a palavra do Senhor fala, regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor, é para que a gente sempre volte para esses lugares quando vier a tempestade, quando vier o dia mau, quando vier o abatimento. É sempre voltar para esses lugares, gratidão e contentamento. Olhar para aquilo que o Senhor está falando para a gente olhar. E não olhar para aquilo que o mundo quer que a gente olhe, desvie o nosso olhar, porque aí sim nós vamos nos decepcionar, vamos nos frustrar ao comparar o que o vizinho tem que eu não tenho, o que o outro tem o que eu não tenho, o que o Senhor não fez, aquilo que, enfim. Esse é caminho de tristeza e de morte. Mas nós estamos aqui para ensinar o caminho da vida e da paz no Senhor. Amém? Então, falando sobre gratidão, especificamente, eu gostaria de mencionar aqui algo que eu ouvi numa ministração recente. O Senhor tem me mostrado algumas ministrações que têm agregado, né, aquilo que o Senhor já tem nos revelado. E é importante nós realmente unirmos as revelações que o Senhor tem dado aos outros irmãos, né? Isso é muito importante. E uma das coisas que eu aprendi ali sobre gratidão é que no livro dos Salmos, a referência a ações de graças aparece ali aproximadamente 60 vezes, só nos Salmos ali, falando sobre ações de graças, porque é um princípio. E se é um princípio, você vai encontrar ele tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Não é um mandamento restrito à lei de Moisés, não é um princípio. Quando a gente fala de princípio, ele também é atemporal, ele não está restrito a um determinado tempo. Então nós vemos meio que um padrão ali nos Salmos, né, em muitos dos Salmos, né, ações de graça. Louve ao Senhor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós vemos várias referências ali, vamos ver juntos ali, ó, Salmo 117, Salmo 30, versículo 4 e 5 e Salmo 42. Salmo 117, eu vou abrir aqui rapidinho, para nós lermos algumas referências aqui sobre ações de graças no Antigo Testamento, aqui nos Salmos. Salmo 117, se você quiser abrir comigo. Salmo 117, 2 versículos, olha o que diz. Deixa eu até mudar aqui a tradução, para ficar mais legível para nós. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor, aleluia. Salmo 30, versículo 4 e 5, é um texto bem conhecido nosso, né, que traz consolo para nós, aleluia. Versículo 4 do Salmo 30, cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Esse texto aqui traz um exemplo prático do que acabamos de falar, sobre nos regozijar, sobre nos alegrar novamente no Senhor, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria tem que vir logo em seguida. É algo que o Senhor tem colocado no meu coração, irmãos, de nós não esperarmos muito tempo para se alegrar novamente, não esperar passar o dia todo, a semana toda triste, abatido, para entrar nesses lugares que o Senhor tem aberto para nós, de nós nos alegrarmos novamente, de nós nos regozijarmos, para que sejamos fortalecidos. Sempre que falamos de alegria, estamos falando de força, porque a alegria traz força. E para chegarmos em alegria, temos que voltar para os fundamentos, gratidão e contentamento. Voltando ali, então, o exemplo que o irmão até ministrou ali foi sobre Ruth, né? Foi muito interessante a forma como ele ministrou, porque ele associou cada característica de gratidão na vida de Ruth, associando a cada capítulo do livro de Ruth, né? São 4 capítulos apenas. Então, no primeiro capítulo, ele deu ênfase de que Ruth, ela demonstrou gratidão pelas pessoas que ficaram. Ela não ficou remoendo e triste com as pessoas que partiram. O marido, o cunhado, o sogro. Ela demonstrou gratidão, e quando eu falo demonstrou, irmãos, as atitudes delas evidenciam uma vida de gratidão. Uma vida de uma pessoa que olha o lado positivo das coisas, né? Que é o que o Senhor tem falado para nós de uma forma bíblica, irmãos, não de uma forma emocional aí, para dar um estímulo, um gritinho, uhul, não. É para que nós venhamos realmente aprender o princípio.
o valor, a virtude que Deus já tem colocado dentro de nós, para que a gente viva em alegria nele, em nome de Jesus. Então, no primeiro capítulo, quando mostram ali as perdas, a situação e tudo, né, aquele posicionamento que Ruth teve de ficar do lado da sogra, mesmo a sogra falando, não, pode ir embora, segue a sua vida, né, ela estava muito amargurada, mas nós aprendemos com Ruth uma vida de gratidão pelas pessoas que estão hoje conosco, do nosso lado. Então ela valorizou mais a companhia de Noemi do que a perda do seu marido, da sua família ali. Ela valorizou quem ficou. E é interessante, irmãos, porque quando nós falamos de ensinos bíblicos, princípios bíblicos, nós sempre olhamos que realmente o mundo conspira totalmente ao contrário, né? A tendência emocional das pessoas, a tendência nossa, é sempre lamentar o que perdeu e não valorizar o que fica. Não é? Essa é a tendência, essa é a nossa carne, mas nós estamos aprendendo a andar no Espírito. E no Espírito é isso. É o ensino que o exemplo de Ruth nos traz aqui. É nós valorizarmos, é ter gratidão a Deus por aqueles que estão conosco hoje e dar o melhor para eles hoje. Aqueles que se foram, aqueles que partiram no Senhor, ou aqueles que simplesmente seguiram outros caminhos em suas vidas, né? Está nas mãos de Deus. Mas aqueles que Deus tem confiado a nós, que está conosco hoje na nossa casa, nossa família, nossos filhos, amigos, irmãos, né, que muitas vezes também, né, irmãos que hoje estão aqui conosco, outra hora está em outra igreja, né, mas nós temos que valorizar enquanto está do lado aqui, para que quando essa pessoa possa até estar em outro lugar, sempre que ela lembrar de você, ela lembre com um sorriso, né, lembre com amor, que enquanto esteve lá do lado com você, ela foi amada, ela foi tocada pela sua vida. Amém? Nossa vida é dinâmica mesmo, uma hora nós podemos estar aqui, outra hora podemos estar até em um outro país, né? Mas hoje é aqui, irmãos. Esse é o pensamento que eu estou dizendo aqui, que uma coisa o mundo, o inimigo tenta sempre colocar, e a nossa carne também, de valorizar aquilo que não temos, sabe? Colocar nosso coração em lugares onde a gente nem está ainda, e a gente perde o valor do lugar que nós estamos agora, né, para dar o nosso melhor hoje, na vida das pessoas que estão à nossa volta hoje. Né? Então Ruth demonstrou isso no primeiro capítulo, gratidão por quem estava do lado dela. No capítulo 2, nós temos um exemplo de gratidão pela provisão do dia a dia, a provisão de cada dia. Ali ela começou então a colher as espigas, e a alegria dela, e até da sogra que começou a se alegrar ali, foi dela ter trazido o pão para casa. Né? Ela trouxe o pão daquele dia. Então, aqui nós temos um exemplo de gratidão pelo pão nosso de cada dia. Isso tudo, irmãos, é para exemplo nosso, para que a gente possa olhar para a nossa vida também e para o pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos dado hoje. E nós temos gratidão, agradecer, a gratidão. Esse é o ponto, esse é o pilar que nós precisamos aprender hoje, né? De estar isso bem firmado dentro do nosso coração. Gratidão pela provisão de cada dia. Mais uma vez, a tendência nossa muitas vezes qual é? Ficar preocupado e ansioso com aquilo que ainda nem chegou, né? Com a provisão que você vai precisar lá na frente. Poxa, eu preciso pagar uma conta lá na frente, o mês que vem, no final do ano, eu não sei como eu vou fazer. E aí você perde a beleza da provisão do dia de hoje que Deus está te dando. E você deixa de agradecer. Isso tem se tornado comum, irmãos. Nós sentarmos na mesa e não agradecer mais a Deus, porque se tornou algo comum e a nossa cabeça é cheia de preocupação e ansiedade pelas coisas que você tem para resolver, às vezes naquele dia, às vezes no mês que vem, no ano que vem. E nós esquecemos de agradecer a bênção que Deus tem nos dado agora, na mão. Não é a alegria da esperança, é a alegria do hoje e do agora. É o arroz e o feijão que está na tua frente, os seus filhos que estão ali na tua frente, pessoas à sua volta, sua mesa forrada, você podendo comer mais do que simplesmente você sobreviveria, sabe, só de uma farinha ali. Não, Deus tem nos dado muito mais. Agradeça pelo pão nosso de cada dia. E tudo isso que eu estou compartilhando com vocês, irmãos, eu recebo para mim também. A correria, muitas vezes a gente realmente, né, faz as coisas e nem agradece mais ao Senhor, nem acorda, agradece, nem dorme, agradece, nem come, agradece. Isso tem sido muito comum, irmãos, nos lares cristãos, muito comum. Estamos deixando dessas práticas. E às vezes, se a gente vai fazer, a gente pode até ser criticado na cabeça de alguém. Ah, que religioso, olha que mecânico. Mas Jesus, nós falamos isso aqui, em tudo ele dava graças. Quando ele partiu o pão, e Jesus, dando graças, partiu o pão.
Lá na ressurreição de Lázaro, Jesus olhou para o Pai e deu graças. Lázaro, sai para fora. Né? Em tudo dai graças, ele é o mestre, né? Quando multiplicou os pães também na ceia, em tudo ele dava graças. É isso, o Senhor ele não ensina só o caminho que nós devemos andar, ele nos ensina no caminho que devemos andar, porque ele trilha o caminho que ele ensina para nós. É por isso que o ensino dele tem autoridade. Né? No capítulo 3, caminhando aqui para concluir, nós temos um exemplo aqui, né, na vida de Ruth, da gratidão pela providência de Deus. Então, quando nós trilhamos esse caminho, irmãos, de gratidão, é algo que eu ouvi também numa outra ministração, é tremendo, né? Eu tenho passado e o Senhor tem falado comigo coisas pontuais ali daquele momento. E eu vi ali o outro irmão falando assim, olha, quando você é agradecido, quando você é uma pessoa grata pelas coisas que você tem, você está preparado para receber coisas novas que Deus tem para a sua vida. Mas enquanto você ainda não valoriza, não agradece por aquilo que Deus já te deu, você não está preparado ainda para receber coisas novas. Porque se você não está agradecendo nem por aquilo que você já tem, como você vai ser grato, como você vai louvar a Deus e reconhecer que é Deus nas coisas que Ele vai te dar? Né? Tem passagens na palavra onde o Senhor, Ele teve que mudar ali as coisas porque as pessoas iam achar que eles estariam vencendo pela força deles. E o Senhor teve que diminuir o exército, fazer as coisas. Então, se nós não somos gratos, se nós não reconhecemos Deus nas coisas que nós já temos, por que Ele vai nos honrar em algo, sendo que a gente não vai reconhecer que é Ele, se é para a glória dEle? Você acha que é para a nossa glória, irmãos? Você acha que Deus vai nos abençoar para a nossa própria glória? O Senhor vai nos abençoar para a glória dEle, para que pessoas sejam alcançadas pelo nosso testemunho, né, de milagres, de realizações no Senhor, né, levando Ele sempre ao caminho da palavra, né, não simplesmente a nos apoiar na alegria por sermos abençoados com as coisas que Deus nos dá. Não, a gente está falando de princípio, de uma alegria que ela é possível de ser vivida, não só quando você está com abundância, mas na escassez também, porque foi isso que Paulo falou a respeito dessa alegria. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Né? E aí no final ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4, do 11 ao 13. Então é essa alegria que o Senhor está nos ensinando, são esses princípios, são essas virtudes que o Senhor já tem colocado dentro de nós e que ela é movida, estimulada pela palavra que a gente vai meditando, remoendo, declarando, orando, profetizando, guardando ela no nosso coração aqui, através dos exemplos que nós vemos dessa prática, da aplicação desses princípios. Ruth aplicou e Ruth vivenciou esse caminho de bênção, né? Ela não foi grata só quando as coisas deram certo, quando a providência de Deus aconteceu, quando Deus moveu ali as coisas de tal maneira que ela foi parar na casa ali, né, do parente, que poderia comprá-la ali na época e trazer ali uma transformação na história dela, da sogra e de todo mundo, uma reviravolta assim que só Deus pode fazer. Mas para ela chegar naquele lugar da providência de Deus, primeiro ela foi grata pela pessoa que estava do lado dela, ou seja, ela não esperou vir Boaz para ela agradecer a Deus pelo Boaz. Senhor, obrigado pelo Boaz, não. Primeiro ela agradeceu pela Noemi, amargurada, chata, né, do jeito que ela estava ali naquele momento, amargurada, né, difícil. Mas Ruth foi grata pela pessoa difícil que estava com ela naquele momento. E esse caminho de gratidão que levou ela até o lugar onde ela encontrou então o seu Boaz. Ali para que ela pudesse agradecer a Deus agora pela providência. Por Deus ter movido o céu e a terra para favorecer a ela e a sua família. Então ela foi grata pela providência de Deus. Mas ela passou pelas provas da gratidão. Pela pessoa que estava com ela naquele momento, que não era o sonho, mas era quem Deus tinha colocado. Ela foi grata pelo pão de cada dia, pela provisão do dia. Ou seja, ela foi grata. É algo que confirma até isso que eu acabei de mencionar aqui, que aquele irmão ministrou. Ela já era grata por aquilo que ela tinha naquele momento. E por isso ela estava preparada para receber algo novo de Deus ali, que era a providência de Deus. E certamente, naturalmente, ela também foi grata pela providência de Deus, por Deus ter mudado a história dela e ter colocado aquele homem em sua vida, em nome de Jesus. E o 4, ela foi grata pelos recomeços de Deus na história. Ela havia perdido muita coisa, ela havia passado por tragédias na sua vida, mas ela foi grata. Ela demonstrou ali gratidão, ela se abriu ao novo de Deus. Irmãos, porque se ela não quisesse também casar com Boaz, ela não casaria.
mas ela foi grata pelo novo começo, pelo recomeço que Deus tinha na história dela e na história da sogra. E aí a Bíblia vai realmente confirmar a honra que Deus trouxe a ela por ela ter caminhado no princípio da gratidão. Ela teve a honra de ser ali a antecessora do rei Davi, né? Ela gerou, junto com Boaz ali, a Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, né? Então, olha o que a gratidão, irmãos, vai nos levar. Então, seja grato ao Senhor, seja grato pelas pessoas que você tem do seu lado hoje. Seja grato pela sua família, seja grato pelos irmãos que estão caminhando ao seu lado hoje, sejam eles quem forem. Sejam pessoas fáceis de lidar, difíceis de lidar, seja grato e seja o melhor que você puder fazer, seja o melhor que você puder para essa pessoa hoje, a que está do seu lado hoje. Não a que um dia Deus vai te levar lá na Itália, na África, na Europa. Não, é aqui em Guarulhos, no Gopoúva, na sua casa, no seu prédio, no seu trabalho. É hoje. Valorize as pessoas que estão do seu lado, seja grato e grata a Deus por isso. Agradeça a Deus pelas pequenas bênçãos de todos os dias. Do simples fato de você acordar e respirar, comer, levantar, fazer, trabalhar, enfrentar dias difíceis, desafios. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças, irmãos. Não queira nunca estar numa cama para sentir o valor que é você poder estar de pé, levantar e fazer as coisas. Não queira ter que passar por isso para realmente dar esse valor. Acredite nisso. Ou converse com pessoas que passaram por isso ou que estão passando por isso. E você vai ouvir da boca deles que a maior bênção que eles gostariam de ter não é, ser milionário, ter uma mansão, uma piscina, mas só de levantar e poder fazer as coisas sem ter que depender dos outros, né? Então, em nome de Jesus, são lições simples, irmãos, mas que se forem praticadas por nós, né, continuamente, e se tornar parte do que nós somos, nós vamos viver tudo isso que Ruth viveu. Vamos viver coisas novas do Senhor, bênçãos que Ele tem para nós, honra, alegria e força. Porque essa gratidão certamente deu a ela força para enfrentar tudo isso. Por isso que ela não ficou numa cama em depressão. E ela tinha motivo, não tinha, emocionalmente falando? Ela passou por grandes tragédias, irmãos. E naquela época, na cultura que ela vivia, uma mulher viúva, uma mulher sozinha ali, realmente não tinha muito valor na sociedade. Não tinha aquela independência de correr atrás das coisas. Aqui nós vimos até algo interessante, né, na época dela, que ela foi atrás, ela correu ali, ela teve força para correr atrás. E por que ela teve força? Porque ela se apoiando na gratidão por aquilo que tinha, né, por aquilo que Deus estava dando naquele momento. Não. Uma lição para todos nós, para o povo de Deus do Antigo Testamento e do povo de Deus de hoje, né? É uma lição para nós, né? Simplesmente agradecer. E isso que você falou é importante, porque às vezes nós vemos esse princípio da gratidão muito presente em pessoas que nem conhecem a palavra. São pessoas tão agradecidas, agradecem por tudo. Às vezes ali, falando de condições financeiras, às vezes, né, tem muito menos ali do que você. E estão ali felizes, alegres, agradecendo a Deus por tudo. E você reclamando da vida, reclamando porque não comprou o sapato, reclamando porque não deu para fazer isso hoje, esse mês. Não, irmãos, em nome de Jesus, a murmuração é caminho de morte. Morte lenta, morte aos poucos. Gratidão é caminho de vida, também aos poucos. Se você introduzir isso se tornar realmente algo de você, né? Você pode até ficar triste, abatido por algum momento, mas passou um tempo, você já vai lembrar de tudo isso. E você vai recobrar força, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor, aproveitar, né, o tema. Aleluia, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor. Te agradecemos. E quando dizemos tudo, não queremos ser genéricos e simplesmente encurtar a nossa oração, Pai. Mas agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Agradecer ao Senhor, Pai amado, por tudo que o Senhor está fazendo hoje. Pelas pessoas que o Senhor tem colocado à nossa volta hoje, Pai. Nós somos gratos por cada vida. Seja aquela, Senhor Deus, que precisa de um cuidado maior, ou aquela que nos ajuda muito, que nos abençoa tanto. Nós somos gratos, Senhor, pela vida das pessoas que o Senhor tem colocado à nossa volta hoje. Pai querido, nós somos gratos também pela provisão, Pai amado, de cada dia.
pela provisão de hoje, Pai, pela roupa que o Senhor nos deu hoje, pelo alimento que o Senhor já tem preparado para nós comermos hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Nós somos gratos pelo trabalho, nós somos gratos pela saúde, nós somos gratos pelas pessoas, pela nossa família, Pai. Nós somos gratos. Senhor Deus, sabemos que temos problemas, talvez preocupações futuras. Eu mesmo tenho, Senhor. Mas o que o Senhor tem nos ensinado aqui é olhar para o dia de hoje. A Tua palavra diz que o amanhã não pertence a nós, que basta cada dia o seu próprio mal. Nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, mas nos alegrar porque hoje, no dia de hoje, aquilo que precisamos para hoje, o Senhor já tem nos dado. E se não vemos isso ainda, eu creio, Pai, que durante o dia o Senhor vai nos dar. Em nome de Jesus, porque estamos aqui, Pai, sobre a Tua palavra, e a Tua palavra é fiel e verdadeira, e o Senhor vela pela Tua palavra para cumprir. Então, sobre a Tua palavra eu creio, Pai, que se a provisão do dia de hoje para alguém não está ainda visível agora, nesse momento em que essa oração está sendo feita, eu creio que durante esse dia, Pai, antes do dia terminar, essa provisão vai chegar, em nome de Jesus, pela Tua palavra, Senhor. Aleluia, Pai amado. E somos gratos também, Senhor, pela providência do Senhor. Pai, a ação do céu que o Senhor faz, movendo céu e terra em nosso favor para nos favorecer, colocar uma pessoa na nossa frente, uma porta aberta, ou um livramento, Pai, que um segundo antes ou depois seria fatal para nós. A providência do Senhor, Pai, que move céus e terra, como fez com Ruth, colocando Boaz ali na vida dela de uma maneira tão improvável. Assim nós cremos também que na nossa vida, Pai, não há acasos, não há coincidências, mas sim a providência do Senhor. E nós somos gratos, Pai, pela Tua providência. Queremos estar preparados, Pai, para viver os recomeços do Senhor, as coisas novas que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos estar preparados, por isso, Senhor, queremos realmente, Pai, absorver esse ensino e colocá-lo em prática durante a nossa vida lá fora, dando graças em tudo, lembrando de tudo que nós ouvimos aqui, Pai. Em tudo damos graças, e então entraremos na alegria do Senhor e seremos fortalecidos, animados para enfrentar as situações, os desafios e vencê-los. E ainda que haja, Pai, uma derrota, Senhor Deus, aparente, nós sabemos que vai ser para o nosso aprendizado, porque o Senhor vai estar no controle, vai estar conosco, vai estar nos ensinando e nos capacitando para vitórias ainda maiores. Aleluia! Em nome de Jesus. Então, Pai, que nada venha nos entristecer, e se vier entristecer, que sejamos rápidos a entrar nesse lugar, olhar por aquilo que o Senhor já fez, olhar para as pessoas que estão conosco, não aquelas que se foram ou mesmo que traíram. Não, nós vamos valorizar as pessoas que estão conosco. Vamos agradecer pelo pão de cada dia e vamos agradecer pela providência do Senhor e pelos novos começos, pelos recomeços que o Senhor tem em nossas vidas, sempre que enfrentamos uma adversidade. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor, Pai, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E então nós podemos declarar, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Graças a Deus, aleluia. Obrigado, Pai.